Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, seja com cada um de vocês e também comigo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para essa ocasião, leiamos em São João, capítulo 9, versículo 10 ao 17, onde nos diz da seguinte maneira: isso foi uma conversa de Cristo com seus discípulos, onde os seus discípulos se aproximaram dele e diz: então se aproximando os discípulos lhe disseram: por que lhes fala por parábolas? E respondendo lhes disse: porque a vós é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque qualquer um que tem, mas lhe dará, e lhe dará mais, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de forma que se cumpre neles a profecia de Isaías, que disse: de ouvido ouvireis e não entendereis, e vendo o vereis e não percebereis, porque o coração desse povo se endureceu, e com os ouvidos ouvem pesadamente, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e com o coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, na verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que veis e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para essa ocasião é tempo para ver. Podem se sentar, por gentileza. O ser humano, todos os dias da sua vida, estão olhando e estão vendo, a menos que esteja cego. Mas o mais importante que a pessoa tem que ver é o programa divino, correspondente ao tempo na qual a pessoa está vivendo. Porque isso é o que o une e o coloca na vida eterna.
tiene ojos físicos para ver O ser humano tem olhos físicos para ver y por consiguiente e, consequentemente, también tiene oídos também para tem ouvidos oír. para ouvir. Por eso también la Escritura dice Por isso a que Escritura tiene também oídos diz: para quem oír, tem ouvidos para ouvir, ouça lo que el o que o Espírito diz às igrejas. encontramos a los seres humanos teniendo Encontramos aos seres humanos ojos tendo para olhos para ver ver y oídos para oír, e ouvidos para ouvir, y la mayoría e a maioria los usan usa para ver y oír cosas para ver e ouvir que coisas le hacen daño al alma. que prejudicam a sua alma. Todos los seres humanos están llamados Todos os seres humanos estão chamados a ver para ver y a oír e para ouvir lo que Dios está llevando o que a cabo Deus está realizando y lo que Dios está hablando e o que Deus está falando para o tempo na qual a pessoa está viviendo. está vivendo. Y lo que Él estará hablando y estará E o que Ele estará haciendo será falando, estará fazendo, será lo que está prometido o que está prometido en la palabra de Dios. na palavra de Deus. Por tanto, toda persona está Portanto, llamada toda pessoa está chamada a esquadrinhar as Escrituras, porque nela Entonces parece que tenéis vos parece ter la vida a eterna vida eterna, y ellas son las que dan e elas são as que testificam de mim, Cristo disse, y ellas son las que e dan elas são testimonio de as mí. que testificam de O mim, sea, dan ou seja, testimonio testificam de Cristo. de Cristo. Por consiguiente, E, consequentemente, tenemos el testimonio escrito temos o testemunho escrito de lo que Cristo estaría haciendo do que Cristo estaria fazendo todo el tiempo, o tempo todo, lo que estaría haciendo y lo que estaría o que estaria fazendo e o que estaria falando, para lo cual se necesita para o tener qual é preciso ojos ter olhos para ver para ver e ouvidos para ouvir, para ver las cosas de para Dios y ver para as oír coisas de Deus e para la voz de ouvir Dios a voz para de el tiempo Deus en que la persona para o tempo está viviendo, em que a pessoa está vivendo, en donde Dios onde Deus estará estará ficando vivificando, trazendo a cumprimento a cumprimento lo que Él ha prometido o que Ele prometeu hacer para el tiempo en fazer que la para o persona tempo em que a pessoa está viviendo. está vivendo. Eso es lo que la persona Isso tiene que ver é o que a pessoa tem y tiene que ver e escuchar tem que ouvir para recibir la para bendición de receber a Dios, bênção de Deus, para para ser colocado no corpo místico de Cristo y confirmar su lugar e confirmar en la vida eterna con seu lugar na vida Cristo, eterna com Cristo, en su reino eterno. em seu reino eterno. En los tiempos de Jesús, Nos tempos de Jesus, carne humana aquí em la carne tierra, humana aqui na terra, las personas tenían as que estar pessoas viendo tinham que estar vendo lo que Dios estaba cumplindo o que en aquel Deus tiempo, estava que cumprindo era naquele tempo, que era la venida del Mesías. a vinda do E estar Messias, escuchando a e voz de está Deus por ouvindo meio a voz de Deus por meio del Mesías, do Messias, de Jesús. de Jesus. Era tiempo Era tempo para para ver y oír e ouvir lo que estaba prometido o en la que Escritura, estava prometido na Escritura, que Dios llevaría a cabo que Deus realizaria en esos días. nesses dias. Los discípulos Os discípulos por qué les perguntam hablas por por que parábolas, fala a eles cuando por está hablando parábolas acerca quando ele está falando a respeito del sembrador y do luego le semeador habla e del depois trigo, fala do la cizaña. trigo, do joio. En el capítulo 13 No capítulo 13 de San Mateo, de São Mateus,
luego de hablarle acerca Depois de falar a eles a respeito del sembrador, le do preguntan, semeador, perguntam a él, a ¿por qué ele: les hablas por por que parábolas? falas por parábolas? Cristo les dice, E Cristo lhes disse: porque a ellos no es concedido conocer a eles é concedido conhecer os mistérios del reino de Dios. do reino de Deus. Y si no les es concedido E se não lhes é concedido conocer los misterios del conhecer os reino mistérios do reino, de los cielos, dos céus, por esa causa por essa razão, serían ciegos seriam cegos en el campo espiritual. no campo espiritual. Por eso es que Jesús É por isso que Jesus le dice a sus discípulos disse aos seus discípulos que dejaran que deixasse a los doctores de la ley, a aos los doutores da fariseos, lei, aos saduceos, fariseus, que saduceus, ellos son ciegos, eles são cegos, guías de ciegos. guias de cegos. Pero Cristo Mas Cristo era y es y será era, é la luz. e será La luz que a alumbra luz, el alma a luz que ilumina a alma, o espírito y el espíritu del ser humano e o espírito do ser humano para ver el programa de Dios o programa de Deus correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Para não andar em trevas espirituais, é preciso seguir a Cristo, a luz do mundo. Isso é o que ele disse em São João, capítulo 8, versículo 12. E toda pessoa que deseja se aproximar de Deus, orar a Deus, falar com Deus, fazer algum pedido a Deus, ou agradecimento a Deus, Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outra forma de chegar a Deus. É por meio de Jesus Cristo, o único caminho a Deus. Cristo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso já está estabelecido por Cristo mesmo, para que saibamos como chegar a Deus. É importante ver. Quem tenha olhos para ver, veja o que Deus prometeu na Escritura e veja o cumprimento para o tempo na qual a pessoa está vivendo. É preciso ter os olhos espirituais para ver e entender e ouvir a voz de Deus, que é a mensagem de Deus correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem-aventurado vossos olhos, porque veem, disse aos seus discípulos, e vossos ouvidos, porque ouvem.
Porque muitos profetas dos justos desejaram ver o que vocês veem, e não viram, e ouvir o que vocês ouvem, e não ouviram. E o que os discípulos estavam vendo, e o que era, o que os profetas e os justos desejavam ver a vinda do Messias, a vinda do Senhor, a qual estavam vendo os discípulos do Senhor Jesus Cristo vindo entre eles. O que eles viam era simples, mas era o cumprimento da promessa messiânica para aquele tempo. Cristo mesmo dizia: eu não faço as obras de Deus. Se eu não faço, não creio em mim, mas se eu faço, então creiam. As obras que estavam profetizadas que o Messias realizaria naqueles dias, em sua primeira vinda, o qual viria como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, representado no Cordeiro Pascual, que sacrificou cada pai de família ali no Egito, cada família hebraica ali no Egito, para a preservação da vida dos primogênitos, que na noite da Páscoa Deus passaria ferindo a todos os primogênitos que estavam no Egito, e apenas aqueles que estariam nos lares, onde estava o sangue do Cordeiro, aplicado sobre o batente e os umbrais da porta de seus lares, seriam os que preservariam sua vida. Mas os outros que estivessem em uma casa que não tivesse o sangue aplicado do Cordeiro Pascual, morreria o primogênito ou primogênitos que estivessem nessa casa. O faraó e o resto das famílias egípcias não tinham o conhecimento do que aconteceria e de como os primogênitos escapar da morte. Não foi revelado a eles, mas aos hebreus. Era para os hebreus, para o povo descendente de Abraão, essa revelação para saber como ser livrado a vida dos primogênitos na noite da Páscoa. É como diz aqui: porque a vós é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Foi assim lá no Egito, foi dado a conhecer aos hebreus todo o mistério da preservação da vida dos primogênitos, tendo o sacrifício do Cordeiro Pascual que cada pai de família tinha que realizar, para o qual Deus ordenou ao povo que cada pai de família tomasse um cordeiro de um ano e o preservasse vivo por 4 dias. E no dia 14 o sacrificasse e colocasse o sangue sobre o batente e os umbrais da porta de cada lar,
desse lar, para la preservación de para la a vida preservação da vida del primogénito do o primogênito ou primogênitos que estariam nessa casa. porque podía ser primogénito Porque podia ser o primogênito el hijo, o filho, pero el padre también mas o pai podía ser também podia ser um primogênito. y entonces E então tenían que preservar la vida tinham que preservar a en vida la noche de la Pascua, na noite da Páscoa, que sería el día que seria o dia 14 al 15, 14 ao 15, porque la Pascua comenzaría porque a a la caída Páscoa del sol, começaria ao digamos, a las pôr 6 do de la sol, tarde digamos às 6 da tarde. del día 14, porque los días Do dia 14, porque os dias começam na tarde, terminando o dia 14 na tarde, comenzaría el día 15 en la misma começaria o tarde dia que 15 na termina mesma tarde que el día termina 14, o dia 14 e, por consiguiente, consequentemente, durante la noche durante a noite del día 15, do porque la dia noche 15, es porque primero para los hebreos, a noite é primeiro para os hebreus e depois vem o dia, y e durante la noche durante a de la noite Pascua, da Páscoa, en la cual tenían que estar na qual comiendo tinham que el estar Pascual, comendo o Cordeiro Pascual, la muerte a morte vendría sobre todos los viria sobre primogénitos todos os que primogênitos estaban en Egipto, que estavam no Egito, aún sobre los até sobre os primogênitos dos animais, vendría la muerte, viria a morte, exceptuando a los primogénitos de los animales de los hebreos. exceto os primogênitos dos animais dos hebreus. Se requiere É preciso ver ver el programa de Dios o programa de Deus correspondiente al correspondente ao tiempo en que la tempo em que a pessoa persona está viviendo está vivendo para recibir las bendiciones para de receber as Dios bênçãos de Deus y evitar los problemas que vendrán e evitar os problemas que virão sobre las personas que no sobre as tendrán pessoas que não terão conhecimento del programa de Dios. do programa de Deus. Son bienaventurados aquellos São bem-aventurados a los cuales les aqueles da aos quais é dado conocer a conhecer los misterios del os reino de los mistérios cielos do reino dos para céus el tiempo para o en tempo que está viviendo, em que está vivendo. porque esas personas Porque são pessoas, verán lo que essas está pessoas siendo verão o que cumplido está sendo por cumprido Dios, por Deus, lo cual está en la palabra de o Dios, qual estão a palavra de Deus y estarán escuchando e el estarão mensaje de ouvindo Dios a mensagem de Deus para esse tempo para esse tempo que estará proclamando, que estará proclamando, dando a conhecer lo que Dios estará llevando o que a cabo Deus estará realizando en ese tiempo. nesse tempo. Portanto, essas personas Portanto, essas a pessoas las cuales les será dado aos quais lhes será dado ver, ver, entender entender y escuchar e ouvir serán los bienaventurados serão os de bem-aventurados ese tiempo. desse tempo. Vendrán a ser los primogénitos Virão a seus primogênitos escritos escritos en el cielo, no en céu, el libro de la vida no del livro da Cordero, vida do Cordeiro, que formarían que formariam la iglesia a igreja del Señor Jesucristo do Senhor Jesus Cristo a través através de las diferentes etapas das diferentes etapas por las cuales pasaría pelas quais la iglesia a igreja del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo passaria. así como fue Assim como foi para diferentes etapas para diferentes pasadas da etapas iglesia, passadas da igreja, será para este tiempo. para esse tempo. Habrá personas en este Haverão planeta pessoas Tierra nesse planeta Terra a los cuales les será dado às quais lhes será dado saber, conocer, saber e ver conhecer, ver lo que está prometido en la o que está palabra prometido na palavra y ver, entender e ver, entender el cumplimiento de o cumprimento dessas promessas à medida que van siendo hechas que una realidad vão sendo feitas uma realidade por el Espíritu de Cristo, pelo el Espírito de Espíritu Cristo, o Santo, Espírito Santo,
en medio no meio de su iglesia, da en sua medio igreja, no meio de su pueblo. do seu povo. Y estarán escuchando la E voz de estarão Cristo, ouvindo a voz de Dios, Cristo, a voz de Deus, del Espíritu a voz do Santo, Espírito Santo, dándonos a dando-nos a conocer conhecer todas estas coisas que deben suceder, que devem y acontecer, a medida que estarán sucediendo, e à medida que estará nos acontecendo, estará dando a conocer estará nos dando a conhecer todas esas cosas todas estas coisas que Deus, que Deus, por meio do seu Espírito, por meio do seu Espírito, estará llevando a cabo realizando en este tiempo final. nesse tempo final. Y eso nos dará la E fe isso nos dará a fé para para sermos llevados transformados e con Cristo levados com Cristo à ceia das bodas del Cordero. do Cordeiro. El Señor Jesucristo, en O sus Senhor días Jesus Cristo, em seus dias, de su carne, nos dias da sua carne, en los días en que estaba nos en un dias cuerpo de em que tem carne estado em um corpo de carne humana, humana, decía: dizia: si yo no hago las obras se eu não faço del que me envió, as obras do que el me Padre, enviou, o Pai, no me crean. não creio em mim. Pero si las hago, Mas se as faço, entonces crean. então creiam. El Señor Jesucristo también decía: O Senhor Jesus Cristo também dizia: escudriñad esquadrinhais las Escrituras, as Escrituras, porque nelas en ellas tenéis la vida eterna. julgais ter vida eterna. Y ellas son las que dan E elas são as que dão testimonio de mí. testemunho de mim. Ellos parece que, os Nela parece que vos tenéis parece que teis la vida eterna, a y vida ellas son eterna, las e que elas dan são as que testificam testimonio de mí, dan de mim. testimonio Testificam del Mesías do Messias en su primera venida, em sua primeira cumpliendo vinda, cumprindo la promesa a promessa de la venida del Mesías da vinda do y Messias las cosas que e el as Mesías coisas que o Messias estaría llevando a cabo. estaria realizando. Por eso Por isso, es que cuando Juan el é Bautista por isso que quando João Batista le manda a preguntar a Jesús: manda perguntar a Jesus: ¿eres tú és tu el que había de venir o que teria que vir, o esperaremos a otro? ou esperaremos a outro? Y Juan el Bautista E había João dicho: Batista tinha dito: "He aquí el Cordero de eis Dios aqui que o quita el Cordeiro de pecado Deus del que mundo". tira o pecado do mundo. Había dicho: este es el Tinha que dito: viene esse después de é o mí. que vem depois de mim. En San Juan Em São João, capítulo 1, versos capítulo 1, versículo 27 en adelante, 27 em diante, y en otros lugares e em outros lugares del Evangelio. do Evangelho. Pero ahora, cuando está preso Mas agora, quando está preso, desde la cárcel, manda desde o a cárcere, dos de sus discípulos manda 2 dos seus discípulos a preguntarle a Jesús perguntar a Jesus si él es la persona se ele é a pessoa que tenía que venir o que tinha que vir si esperaban a otro. ou se esperariam outro. Jesús no le dice que él es. Jesus não disse a ele que ele é. Jesús Jesus, más bien dice: melhor, disse luego de sanar a los enfermos, depois de que curar allí os estaban, doentes que estavam ali, abrir los ojos a los ciegos, abrir os olhos aos cegos, sanar a los curar paralíticos, os paralíticos, echar fuera demonios, y así expulsar por el demônios e assim por diante. estilo. Él le dice a Ele disse los discípulos aos discípulos de Juan de João que vayan a Juan que fossem a João y le digan: e digam a ele:
lo que ellos e dissessem a eles o que eles han estado viendo. estiveram vendo. Le digan que E digam ellos han visto que eles viram lo que Jesús ha hecho, o que Jesus tinha feito, porque eso porque isso era lo que estaba prometido, era o que estava prometido que el Mesías que o Messias llevaría a cabo realizaria, conforme a Isaías, conforme a capítulo Isaías capítulo 61, 61, versos 1 en adelante, versículo 1 em diante, donde dice: onde diz: el Espíritu de Jehová, o el Espírito do Señor, Senhor está sobre mí, está sobre mim, porquanto porquanto o Senhor me me enviou enviado a pregar buenas nuevas a boas los novas abatidos, aos abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a aos publicar libertad quebrantados a de los coração, pregar liberdade cautivos, aos cativos apertura e aos presos, abertura de cárcere, a proclamar o ano aceitável de Jehová. do Senhor. Y en San Lucas, E em São Lucas, capítulo 4, capítulo 4, ele também había leído tinha lido lo que Isaías o que Isaías decía acerca falava a respeito de lo que él llevaría a cabo do que ele realizaria en su venida. em sua vinda, Por lo cual pelo qual ele tenía que hacer tinha que fazer esos milagros esses milagres para la gloria de Dios, para Dios a ser glória de glorificado. Deus, para Deus ser glorificado. Eso era lo que Dios dijo que él haría Foi isso que Deus disse que ele faria a través del Mesías. através do Porque Messias, el Mesías sería Emmanuel, porque o Messias seria Emanuel, ou seja, Deus nosotros conosco en un cuerpo de carne em humana, corpo de carne lo cual humana, sería o Emmanuel, qual seria Emanuel, el verbo o Verbo hecho carne, encarnado, aquel verbo fue hecho e aquele carne Verbo se fez y carne habitó e habitou entre nosotros. entre nós. Y en ese velo de carne E nesse véu de carne estaba Dios estava Deus llevando a cabo realizando lo que él prometió o que ele prometeu para el tiempo para o tempo de la venida del Mesías, da vinda do en donde se Messias, cumplirían onde se cumpriria esas promesas. todas essas promessas. Tenemos que estar al tanto de Temos estas que estar cosas, porque atentos la a essas historia coisas, porque a história siempre se repite. sempre se repete. El cristianismo O cristianismo lleva alrededor de 2000 leva em años torno de 2000 anos esperando a segunda venida de Cristo. E, consequentemente, é importante que coisas que estão prometidas, que o Messias estará realizando em sua segunda vinda. Das 7 festas hebraicas, na primeira vinda de Cristo, foram cumpridas 4, e as outras 3 correspondem à sua segunda vinda. Por isso, Isaías 61, versículo de 1 ao 3,
cuando leyó quando Cristo leu a predicar, a proclamar para pregar, proclamar, pregar año o ano de la buena voluntad da de boa Jehová, vontade do Senhor, sea, del eterno ou del seja, Señor, do eterno nome do ahí Senhor, se detuvo, aí se deteve, porque lo que a continuación porque decía a continuação dizia era ir a dia de proclamar vingança o de Deus dia de vingança do nosso Deus. el día de venganza O de dia de Dios vingança nuestro do nosso será Deus proclamado, será proclamado, predicado pregado en la segunda na venida de Cristo. segunda vinda de Cristo. Es Cristo en su segunda venida É Cristo em sua segunda vinda, proclamando el proclamando o dia dia de vingança do nosso Deus, predicando pregando el juicio venidero o juízo vindouro que caerá que cairá sobre la humanidad sobre a durante el humanidade durante o tempo tiempo de la gran tribulación. da grande tribulação, En ese lapso de tiempo neste de lapso de 3 tempo de 3 anos e meio que durará la gran tribulación. a grande tribulação. Es importante saber, É importante saber, conhecer conhecer as Escrituras correspondientes correspondentes à primeira vinda de Cristo e as coisas que Ele faria e ver como Ele as realizou e depois ver as coisas que estão prometidas que Ele fará, que o Messias fará em sua segunda vinda, e ter os nossos olhos abertos e os nossos ouvidos bem abertos para ver e ouvir todas estas coisas para o tempo na qual nós vivemos, para vigiar o cumprimento delas nesse tempo final. Coisas que têm que ser cumpridas nesse tempo final. Lembrem que a segunda vinda de Cristo para levar a sua igreja é a sua igreja, que é o seu templo espiritual, onde vai ser vista a glória de Deus, a glória de Cristo, assim como no tempo na qual Moisés dedicou o tabernáculo a Deus e a glória de Deus desceu sobre o tabernáculo e ali habitou no lugar santíssimo desse tabernáculo, no meio dos 2 querubins de ouro, sobre o propiciatório, que é a tampa da Arca do Pacto, onde Deus aparecia, essa coluna de fogo, essa nuvem de luz. Depois que também quando o rei Salomão construiu o templo lá em Jerusalém, templo para Deus e o nome de Deus, uma casa para o nome de Deus, encontramos que quando dedicou o templo, a glória de Deus desceu sobre o templo, a coluna de fogo, essa nuvem de luz, desceu e se pôs no lugar santíssimo, e toda a casa, todo o templo se encheu da glória de Deus, até o grau que os sacerdotes não podiam ministrar. E agora, para o último dia, temos a promessa da vinda do Senhor, a casa do Senhor, que é a sua igreja, onde a glória do Senhor
la venida del Señor a a vinda su do iglesia Senhor à sua igreja llenará vai encher de glória a sua igreja, a sua casa, y ahí es donde estará e é aí onde la estará manifestación a manifestação de la gloria del Señor da glória do Senhor en el día posterior. no último dia. Es importante É importante estar al tanto, estar atento, viendo el proceso vendo o processo y por el cual pasará la iglesia que del e pelo Señor qual passará a igreja do Senhor hasta llegar até a chegar recibir a receber la plena a manifestación plena de manifestação de Cristo, Cristo, la venida de a Cristo vinda de en Cristo gloria a su em iglesia, glória à sua igreja, en donde onde las obras as obras prometidas que Cristo fará en su venida em sua vinda, las estaremos viendo as estaremos vendo sendo cumpridas en la iglesia del na Señor igreja do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Y todo eso está ligado al E séptimo tudo isso sello, está ligado ao sétimo selo, el cual cuando fue abierto en el o qual, cielo, quando foi aberto no céu, hubo silencio en houve el cielo silêncio no céu como que por media hora. por meia hora. Ese misterio luego va a ser Esse abierto mistério depois vai ser aberto a la iglesia del à igreja Señor do Senhor Jesus Cristo en este tiempo final. nesse tempo final. Por tanto, Portanto, tenhamos nossos olhos espirituais bem abertos e nossos ouvidos bem abertos para ouvir a voz de Cristo falando-nos nesse tempo final em e desde sua igreja, o seu templo espiritual. Temos que estar atentos e saber desde que parte do templo Ele vai estar nos falando. Não estará nos falando desde o átrio, muito menos desde o lugar santo, mas desde o lugar santíssimo vai ser que Ele estará nos falando, porque esse é o lugar onde Ele virá e se manifestará no último dia. Esse lugar onde nós o veremos e onde nós ouviremos Ele falando conosco diretamente ao nosso coração. É importante saber, conhecer as promessas que tem para esse tempo final. É aí, nessa parte do templo espiritual, onde Ele nos dará a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Porque a vós será dado a conhecer esses mistérios do reino dos céus. Vai ser aos que serão transformados que esses mistérios serão dados a conhecer, os quais estarão no templo espiritual de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, no lugar santíssimo desse templo espiritual, que é a etapa de ouro da igreja, a era de pedra angular. Aí, e desde aí será, e aí será que o veremos, cumprindo o que Ele prometeu, e o ouviremos dando a sua mensagem de amor, para nos dar a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Esse é o lugar onde foi visto quando Moisés dedicou o templo, o tabernáculo a Deus, e esse é o lugar onde foi visto quando Salomão
dedicou el templo a Dios. o templo a Deus. Fue visto que descendió sobre Foi el visto que desceu sobre o templo y allá sobre el tabernáculo, e pero ¿dónde se lá colocó? já sobre o tabernáculo, mas En el lugar onde ele se santísimo, pôs? No lugar santíssimo, sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório, de los dos no querubines meio dos de oro, dois querubins de ouro, porque este es el lugar porque de morada esse é o lugar de Dios, de del morada de Señor, Deus, do Senhor, en el tabernáculo que construyó que é no Moisés, tabernáculo en el que Moisés templo que construiu e no construyó, templo que o rei Salomão construiu, y en el templo espiritual e no templo del Señor espiritual Jesucristo, que do es Senhor Jesus Cristo, que é iglesia. sua igreja. Y la gloria posterior E será a mayor última glória que la primera. vai ser maior que a primeira. Y la gloria posterior, E a la última iglesia glória, del a Señor igreja do Jesucristo, Senhor será Jesus Cristo, será con una doble com porción. uma porção dobrada, Por lo tanto, será mayor portanto será maior que lo que recibieron el que día o de que receberam no Pentecostés. dia de Pentecostes. Será mayor que lo que Será tenían maior que o que tinham os apóstolos allá al principio, lá no início, porque acá vendrá porque aqui virá también também traerá e trará la transformación a física, transformação física, que es la glorificación que é a para los glorificação creyentes en Cristo, para os crentes em Cristo, que estarán viviendo en que el día estarão posterior. vivendo no último dia. Los que permanezcan vivos Os que permaneçam vivos hasta ese momento, até aquele momento vão ser transformados, e os que morreram serán resucitados, vão ser ressuscitados, glorificados e em corpos glorificados, eternos, inmortales y jóvenes imortais para e jovens por toda a eternidade. tiempo para ver, tiempo para ver Tempo para ver, tempo para ver as coisas que estão prometidas para esse tempo final y ver e ver que Él estará haciendo o que Ele estará fazendo, o cumprimento delas, a medida que van siendo à medida cumplidas por el que Señor vão sendo cumpridas pelo Senhor no processo divino hasta divino, até se cumplan todas que se cumpram todas y tengamos el séptimo sello, e tenhamos o sétimo selo cumpridos plenamente, que es la venida del Señor a que é a vinda do Senhor à sua igreja. esto será lo que traerá la fe Isso vai ser o que vai trazer a fé para a de transformação los creyentes en Cristo dos crentes em Cristo en el día posterior, no último dia, y vendrá también e la também resurrección virá de los a muertos ressurreição dos creyentes mortos crentes en Cristo. em Cristo. Por tanto, Portanto, es importante saber é importante saber que estamos en el tiempo que estamos no tempo para ver para ver as las cosas coisas que Dios estará que llevando Deus a cabo estará realizando en este tiempo. Y nesse primero tempo. tenemos que verlas E en la temos Escritura, primeiro que vê-las na Escritura. porque si usted no sabe, Porque se você não sabe, no las ve en la Escritura, não as vê na Escritura, entonces no então comprenderá, não compreenderá o que estará vendo fisicamente, porque não entenderá porque não entenderá que isso é o que está prometido, que Dios hará que Deus fará en este tiempo final, nesse en tempo medio final, no meio de su iglesia da y sua con igreja su e com iglesia. a sua igreja. Y pasaría como sucedió con las personas E de aquel aconteceria tiempo, como aconteceu com as pessoas daquele tempo, as que não entenderam, porque não se puseram a ver a Escritura, não se puseram a ver a Escritura, que era o que estava prometido para aquele tempo. Por isso Jesus mandava a Escritura: esquadrinhai as Escrituras, porque nela vos parece ter vida eterna, e elas são as que testificam de mim. A Escritura é a que testifica de que o que Cristo estará fazendo em cada tempo. Não vai ser outra coisa senão o que está prometido na Escritura.
lámparas a mis pies tu lâmpada palabra, para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, dice la Escritura. disse a Escritura. Portanto, la palabra del Portanto, a palavra do Senhor Señor tiene que ser tem que ser atendida, tenemos que conocerla temos que conhecê-la para poder saber para podermos saber identificar e identificar lo que Dios estará o que haciendo Deus estará fazendo en este tiempo final. nesse tempo final. Así también fue para cada etapa Assim de la também foi iglesia. para cada etapa da igreja. Tenían que ver Tinham a ver y oír lo que estaba e ouvir o que Dios haciendo o que Deus estava fazendo y lo que estaba hablando e o que estava falando em cada era por meio do mensageiro de cada edad. de cada era. Por eso dice Apocalipsis, Por isso el que diz tiene Apocalipse, oídos quem para tem oír, ouvidos para ouvir, oiga ouça lo que el o Espíritu que dice o Espírito a diz las iglesias. às igrejas. Lo que estaba diciendo el Espíritu O que o Espírito Santo, Santo, Cristo e o Espírito Santo estava dizendo no meio da sua igreja, o que estava dizendo era o que estava dizendo através de cada mensageiro. E o que estava fazendo através de cada mensageiro era a obra de Cristo para cada edad para en medio cada era de su iglesia. no meio da sua igreja. Y los que tuvieron E oídos os que para oír, estiveram ojos e os para que ver, tiveram ouvidos e olhos para ver, ouvidos para ouvir e olhos para ver, viram e la voz del ouviram Espíritu Santo a voz do Espírito Santo por meio do mensageiro de cada tiempo. de cada tempo. Y fueron así llamados y E assim juntados foram chamados e juntados no corpo místico de que Cristo vinieron a formar parte e vieram a fazer parte de la iglesia del da Señor igreja do Jesucristo Senhor Jesus Cristo para el tiempo para o tempo que les tocó vivir. em que viveram. Las personas bienaventuradas Foram as pessoas bem-aventuradas de cada tiempo. de cada tempo. ¿Y quiénes son y dónde están E quem los são los e onde bienaventurados estão de os este bem-aventurados desse tempo? tiempo? Estamos aquí Estamos aqui escuchando ouvindo la voz de Dios, a voz de Deus, la voz de la Escritura a voz da Escritura y viendo e vendo cómo como Dios va cumpliendo Deus vai cumprindo lo que Él ha prometido o que Ele prometeu para este tiempo. para esse tempo Así final. como estudiamos, Assim vemos como estudamos, lo vemos que Él cumpliu o conforme que Ele a su cumpriu promesa conforme a sua promessa para cada etapa para de la iglesia, cada etapa da igreja e também lo que Dios hizo o que Deus fez en el tiempo no tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó e dos patriarcas, de Moisés, dos juízes, dos profetas e assim por diante. O que Ele fez conforme ao que Ele prometeu para cada tempo. E o que Ele prometeu para o nosso tempo, também Ele cumprirá. Pelo qual temos que estar com nossos olhos espirituais bem abertos e nossos ouvidos espirituais bem abertos para ouvir e ver o que Deus prometeu e como estaria realizando nesse tempo final. Esse é um tempo para ver o que Deus prometeu e o que Deus, consequentemente, estará fazendo, estará cumprindo nesse tempo final. Não podemos deixar que isso passe despercebido por nós, o que Deus prometeu e, consequentemente, o que Deus estará fazendo nesse tempo no qual nós estamos vivendo. E o que Deus estará fazendo estará de acordo à palavra. Será o que Ele prometeu para o último dia. Por exemplo, a ressurreição, Ele realizará conforme a sua promessa para os crentes em Cristo. Ele disse: eu lhes ressuscitarei quando? No último dia. São João, capítulo 6, versículo 39 em diante.
Portanto, estejamos com nossos olhos abertos e nossos ouvidos bem abertos, ouvindo e vendo a mão do Senhor, realizando as coisas que Ele prometeu fazer em sua igreja nesse último dia. Somos bem-aventurados em viver nesse tempo final, o tempo em que Deus fará grandes coisas, o tempo em que a glória de Deus será manifestada em sua igreja, o tempo na qual o corpo místico de Cristo estará se preparando para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Esse é o maior tempo de todos os tempos. Esse é o tempo que os profetas do passado desejaram ver e ouvir, os justos e os santos, os apóstolos e os diferentes mensageiros da igreja de eras passadas. Esse é o tempo mais glorioso de todos. E correspondeu a nós viver nesse tempo em que todas estas coisas que estão prometidas devem ser cumpridas. Tempo para ver e ouvidos para ouvir. O reverendo William Branham, em uma ocasião, na qual ele veio em Porto Rico, ele pregou sobre o cego Bartimeu, o qual clamava quando Jesus passava. Ele ouviu muito barulho, muitas vozes, e pergunta: o que está acontecendo? Quem é que está passando por aí? E disseram a ele que era Jesus, Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. E ele começou a clamar: Jesus, Rei dos Judeus, tem misericórdia de mim. Como judeu, ele tinha o direito a reconhecê-lo como Rei dos Judeus e pedir a ele fazer algum pedido, e ele responderia como Rei dos Judeus. E os discípulos do Senhor Jesus Cristo tentaram fazer com que ele se calasse, mas Jesus ouviu e disse aos seus discípulos: tragam esse homem aqui. O trazem até onde Jesus estava, e Jesus pergunta a ele: o que tu queres que eu te faça? E Bartimeu diz a ele: que veja. Pois que outra coisa um cego pode querer? Que está clamando por misericórdia? Pois que veja. E quando Jesus ouve essas palavras, ele diz que lhe concede o seu pedido, e que veja, é concedido o seu pedido. E quando são abertos os olhos dele, viu o maior que uma pessoa pode ver, viu aquele a qual ele clamava a Jesus: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, o Rei de Israel. Que coisa maior você pode ver senão um Rei de Israel quando clama que os seus olhos sejam abertos
día postrero, para o último dia, la segunda venida de a Cristo segunda será vinda de Cristo vai ser la venida del Rey a de Israel, vinda do Rei de Israel, la cual verá a la iglesia qual del a Señor igreja Jesucristo do Senhor Jesus Cristo verá para ir con Cristo para a la ir com cena. Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que no dia postrero, a igreja Ou seja, del que no Señor último dia, a Jesucristo, igreja do Senhor Jesus Cristo, quando Cristo Cristo termine o seu trabalho como sumo sacerdote no templo celestial, sairá do lugar santíssimo de intercessão e se converterá em leão da tribo de Judá, em rei dos reis e senhor dos senhores, como diz em Apocalipse 5, quando João chorava muito porque não se achava nenhuma pessoa digna de tomar o livro e abrir os seus selos. Depois, o ancião disse a João, no capítulo 5 de Apocalipse, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, o qual prevaleceu, para tomar o livro e abrir os seus selos. Quando João olha, vê um cordeiro, como tendo sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. E o ancião tinha dito que era leão, mas João não viu leão nenhum, nem um cordeiro. Ele viu Jesus Cristo sentando-se como leão, se apresentando como rei. Por isso, como leão, ele é o rei. Porque o leão é o rei dos animais, chamam de o rei da selva. E os olhos do Senhor são as mesmas 7 estrelas, os chifres, os 7 chifres e 7 olhos são as 7 eras, 7 etapas da igreja, com os seus 7 mensageiros. Ou seja, que algo grande está por acontecer no céu. E a sua vinda à terra, a sua igreja, em Apocalipse 10, quando desce, clama, quando o quê? Quando ruge um leão e 7 trovões emitem suas vozes. Vem com o livrinho, o título de propriedade aberto, em sua mão, para dar à sua igreja. João apóstolo representa a sua igreja, o instrumento que Deus tem em sua igreja no último dia. Tudo isso está ligado ao programa divino correspondente a esse tempo final. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia estará recebendo o título de propriedade. A obra de reclamação de Cristo como leão da tribo de Judá, para a restauração dos filhos de Deus, a vida eterna física com corpos eternos, corpos glorificados, para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estamos em tempo para ver o que está prometido e ver o processo de Deus para o cumprimento de todas essas promessas. Umas já estão cumpridas e outras estão em processo de cumprimento e outras estão mais adiante para serem cumpridas.
Por isso, nós nos mantemos firmes no corpo místico de Cristo, na etapa que nos corresponde viver, na etapa de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. As outras eras já transcorreram e agora estamos na era de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, paralela a essa era, a era ou etapa em que esteve aqui na Terra em sua primeira vinda. E essa era paralela ao tempo de Noé e ao tempo de Ló. Foi isso que Cristo mostrou quando disse que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. É assim que tem grandes bênçãos para os crentes em Cristo, para esse tempo final, grandes bênçãos para todos os crentes em Cristo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque é tempo para ver todas estas promessas e ver como Deus vai estar materializando, trazendo à vida todas estas promessas. Por isso estejamos firmes em Cristo, servindo a Ele todos os dias de nossa vida, trabalhando em Sua obra e expressando a Ele nosso amor e gratidão a Cristo, glorificando a Ele e adorando a Ele, adorando a Deus em espírito e em verdade, no nome do Senhor, através de Cristo. E nos preparando para a sua vinda e para a nossa transformação, com nossos olhos bem abertos. O meu pedido a Cristo é a mesma de Bartimeu, o cego. Senhor, que eu veja e todos vocês vejam a Cristo nas suas promessas correspondentes a esse tempo final. No que Ele prometeu, vejamos Ele trabalhando, se manifestando. E quando termine a sua obra de intercessão e se converta em leão da tribo de Judá, vejamos Ele, ao Rei de Israel, ao Rei de Reis e Senhor dos Senhores, vindo à sua igreja para nos transformar e nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Vamos ver Ele também como leão da tribo de Judá, como filho de Davi, como herdeiro ao trono de Davi. Assim, Israel também o verá. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, seja sobre todos vocês, e nos veremos no próximo domingo com a ajuda de Deus. Deixo com vocês o ministro, o reverendo José Benjamin Pérez, para continuar e finalizar nessa ocasião. Até o próximo domingo, com a ajuda de Deus, eu vou estar com vocês aqui.